Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 1. Nós temos hoje uma proposta para trabalhar aqui, e eu quero usar esse texto como base, enquanto a igreja procura. Louvo a Deus por mais esta oportunidade de compartilhar a sua palavra. Nosso pastor Oséias Viana, obrigado, pastor, pelo convite, pela oportunidade. Até a noite já estivemos aqui adorando a Deus, né? Noite maravilhosa, os louvores que foram entoados ao nosso Deus, e a palavra também que recebemos através do nosso pastor, uma bênção. Deus continue abençoando todo o nosso coral pelo belíssimo trabalho, orquestra, e todos vocês que aqui estão, Deus abençoe a todos. Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1, quase que eu travei aqui no 6, igual Barbosa, né? Não precisa saber se é 6 ou 7, né? A gente falou uma mistura de 6 com 7, né? 6. É. Muito bem. Isaías 6:1 diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Versículo 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. 9. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. 10. Engorda o coração desse povo, e faze-lhe pesados os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os seus olhos, e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, e nem se converta e seja sarado. Próximo. Então disse eu: até quando, Senhor? Somente até aí. Pode se assentar. O tema da nossa meditação nesta manhã é: você se torna aquilo que adora. Você se torna aquilo que adora. Diga comigo: você se torna aquilo que adora. É a primeira vez que eu preparo uma mensagem em Isaías capítulo 6, e talvez seja a mensagem, ou uma das mais conhecidas de toda a Bíblia. Então, desse texto eu já ouvi muitas coisas. Já ouvi que o tema central do texto é santidade, porque é um termo que volta com alguma frequência. Já ouvi nesse texto ser trabalhado também a proposta da teologia da missão, ou a teologia do envio, porque lá, quando o profeta ouve Deus dizer que enviarei, ele se oferece para ir, mas eu sempre ficava com a sensação de que a verdade maior do texto ainda estava oculta. E uma coisa que a gente vai aprendendo na academia teológica é que chega um determinado momento que o texto ele parece que ganha uma vida a mais, e aí você vai orando, vai estudando, vai pesquisando até que essa verdade maior se torne clara. Então, a igreja recebeu aqui algumas doações, né? Muitos livros de um irmão, e todo esse material tem sido apresentado à igreja e revertido para a nossa construção. E no meio deles veio uma obra de um teólogo chamado D.K. Bayle, é uma autoridade na área de teologia bíblica. E no entendimento de D.K. Bayle, o problema central de Israel sempre foi idolatria, ou então o falso Deus, sempre foi. E no entendimento dele, o capítulo 6 de Isaías não está focado na adoração. E a preocupação maior também não é a santidade de Deus. O tema majoritário aqui, de acordo com D.K. Bayle, é exatamente o problema da idolatria, o problema do falso Deus.
E é interessante a gente olhar para esse texto, então, a partir dessa verdade. Bom, nós temos como base o texto que o pastor Barbosa já leu aqui, Atos 9:31, e nós temos caminhado dentro de um tema, compartilhe e multiplique. Para cada mês, nós pegamos esse versículo e fomos extraindo os termos majoritários e criando subtítulos. Para esse mês, o subtítulo é Temendo a Deus em uma cultura contaminada. Ah, mas de onde vem isso do texto? Está lá, andando no temor do Senhor. Qual é o foco ali, gente? Santidade. Santidade. Por quê? Porque não vai dar muito certo se a gente compartilhar e multiplicar e não andar no temor do Senhor. Nós vamos crescer, vamos encher, todos os assentos estarão tomados, teremos uma movimentação muito grande de pessoas. Mas o texto não para na multiplicação. Depois que as igrejas cresciam e se multiplicavam, elas continuavam andando no temor do Senhor. Amém? Amém, gente? Então, o compartilhar e o multiplicar não tira de nós a responsabilidade de continuar tendo uma vida santa. Bom, então a partir dessa proposta, eu quero falar com vocês sobre santidade. Porque santidade é um tema interessante, né? E para hoje tinha um outro elemento ali a se trabalhar, que é a ideia da integridade. E uma questão que também me preocupa um pouco, pensando no cristianismo de maneira global, é que enquanto o cristianismo cresce em alguns continentes, em outros a situação é terrível, é terrível, é terrível. Por exemplo, há um estudioso, um intelectual da área de ciências de religião, chamado Lamin Sané, e Lamin Sané disse assim, que o cativeiro cultural do cristianismo no Ocidente é quase completo. Com isso, nós temos uma religião domesticada e a temporada de caça à herança cristã está aberta. O que Lamin está dizendo para nós? Está dizendo que o cristianismo tem se tornado alvo de uma intensa perseguição. E pasmem, hoje o grupo que mais cresce no mundo e também no Brasil é o grupo dos sem religião. É o grupo de gente que não quer a menor aproximação de religião, por várias razões. E isso impõe à igreja o dever de ser uma comunidade de fé relevante, uma igreja que compartilha, que multiplica, mas que anda no temor do Senhor. Amém? Que anda no temor do Senhor, porque essa temporada está aberta. Um outro escritor chamado Ronald Sider escreveu um livro, O Escândalo do Comportamento Evangélico, e lá ele diz que muitos cristãos com os lábios afirmam que Jesus é o Senhor. No entanto, na prática, os seus atos demonstram lealdade ao dinheiro, a obsessão pelo prazer e aos interesses pessoais, de modo que Deus não é o foco da sua adoração. Na verdade, é um ser manipulado para atender interesses pessoais. E aí nós não temos religião, nós temos magia. É uma fala até de um sociólogo, olha, não é nem teólogo, é um sociólogo, né? Max Weber diz que a característica da religião é isso aqui, ó. Os devotos se curvam diante do adorado e lhe oferece o seu louvor, o seu respeito, a glorificação ao seu nome. Isso é religião. Mas ele disse que há o oposto da religião, que ele chama de magia. Na magia, o devoto até oferece a sua adoração à divindade, mas o interesse é de manipular. Ele está oferecendo algo a Deus porque ele quer algo em troca. E deixa eu te dizer uma coisa, o Deus que nós pregamos aqui é um Deus que não está à venda. É um Deus que não está à venda. Ele não se vende, você não compra ele com nada que você fizer. Não compra ele com nada, com nada, com nada. Então não há nada que eu possa fazer
que mova a mão de Deus em meu favor, se não for obra de um negócio chamado graça bendita, eterna e maravilhosa graça. Pastor, e o que Isaías tem a ver com tudo isso? Tem a lição para esse viver santo em uma sociedade contaminada. E a primeira lição que eu quero extrair do texto, e não vou me delongar aqui, primeira lição que eu quero extrair aqui do texto é: a santidade requer a remoção dos ídolos do coração que usurpam o trono de Deus. Se puder deixar para nós o Isaías 6:1, o texto abre dizendo: no ano em que o rei Uzias morreu. No ano em que o rei Uzias morreu. É a partir daqui que vem a lição. A santidade requer a remoção dos ídolos do coração que usurpam o trono de Deus. Eu lhe pergunto, por que Isaías não viu a glória de Deus enquanto Uzias estava vivo? Por quê? Ele só viu a glória de Deus depois que Uzias foi deposto, depois que ele saiu do trono. É interessante essa informação bíblica, porque Uzias, ou Azarias, que significa Jeová tem ajudado, se tornou o rei de Judá aos 16 anos, e ele tomou para si esse nome, então, real de Uzias, que quer dizer Jeová é força. Quando nós estudamos a grandeza de Uzias, entendemos porque ele se tornou um falso Deus também para Isaías. Eugene Peterson, quando trabalha a questão de Isaías capítulo 6, diz que as vitórias de Uzias incluem: subjugou os filisteus, criou um forte sistema de defesa e um exército bem equipado, desenvolveu a economia do país, aprendeu o temor de Deus, tornou-se poderoso e a sua fama espalhou-se por muito longe. Então nós temos aqui um homem marcando presença na gestão de um país e se tornando matriz de referência, uma esperança para todos os seus súditos. E na mesma linha, John Oswalt, no seu comentário de Isaías, um dos mais refinados que temos aí na área de comentários bíblicos, diz que Judá não conhecera nenhum rei como Uzias desde os tempos de Salomão. Então nós estamos pensando na idade dourada de Israel. Aí nós temos Davi, nós temos Salomão, e depois de Salomão nós temos a figura de Uzias. Então era realmente um líder que enchia o cenário, era um rei que marcava a presença. E Oswald acrescenta que foi ele um administrador eficiente, um líder militar muito capaz, com muita criatividade, principalmente na área bélica, e sob sua liderança, Judá cresceu em todas as esferas. E o Oswald conclui dizendo que foram, portanto, projetadas na figura do rei Uzias a esperança e a confiança. Meus queridos irmãos, às vezes é isso mesmo que a Bíblia está nos ensinando. Em Êxodo 20, verso 3, Deus ordenou: não terás outros deuses além de mim. Se tem uma coisa que Deus não aceita, é dividir a glória dele com ninguém, mas é o tempo todo, de todos os lados, de todas as formas e de todas as maneiras, sabe? Os deuses se levantam querendo tomar o lugar de Deus. Martinho Lutero disse: tudo aquilo a que o seu coração se apega e se entrega com fé, isso é o seu Deus. Dr. Alec Motyer também diz que ídolo é tudo que exige a lealdade devida exclusivamente a Deus. Aí você vai dizer assim: bom, mas eu não tenho problema com idolatria, eu não tenho construído na minha casa um altar a nenhum Deus. Mídia, Ezequiel 14:3, Deus vai nos dizer ali acerca de uma situação que sempre tem gerado transtorno para a humanidade. E olha o que o texto diz:
Tu, pois, ó filho do homem, prepara mobílias para a mudança. 14:3, pula mais um pouquinho aí, isso, um pouco mais à frente. Lá no texto vai dizer assim: esses homens levantaram seus ídolos dentro do coração. Filho do homem, esses homens levantaram os ídolos nos seus corações. Então a questão não é ter um objeto para a gente venerar, não é ter em casa um recorte para uma determinada imagem, não. Deus está falando acerca de algo infinitamente pior. São os deuses que nós vamos entronizando na nossa própria alma, que vão tomando o lugar de Deus, que vão gerindo a nossa vida, que vão extraindo todo o nosso processo de viver em torno dele. E às vezes nós achamos que não é nada, e quando não percebemos, ali nós temos o nosso coração sendo construído um altar para um outro Deus. E aí nós temos uma crítica que vem da área da filosofia. Nietzsche disse que há mais ídolos que realidades do mundo, e assim nós vamos perdendo a oportunidade de uma vida santa, porque os deuses do coração vão tomando o lugar que pertence única e exclusivamente ao Senhor. Então esta é a primeira lição. Para a gente viver em santidade, precisamos remover os deuses que se instalaram no nosso coração. Ainda no capítulo 6, verso 1, vamos para a nossa segunda lição. E a segunda lição que eu aprendo no 6:1 é que a santidade promove a cura da disfunção dos órgãos sensoriais. Pastor, mas por que ficou estranho isso aí? Eu vou explicar, não é? É o termo técnico que o D.K. Bale encontra para falar acerca desse processo de construção dos deuses. Então nós temos aqui, lá no versículo 6, capítulo 6, verso 1, quando ele diz, eu vi. O ato de ver aqui no texto é extremamente rico. Por quê? Porque D.K. Bale diz que no Antigo Testamento a ideia da idolatria tem sido trabalhada a partir dos órgãos, dos sentidos espirituais do povo, quando não estão funcionando. E há um termo técnico, portanto, na área da linguística bíblica. O Antigo Testamento identifica essa fábrica dos deuses ao empregar a linguagem da disfunção dos órgãos sensoriais. Pastor, como é que eu entendo isso? Fala de um jeito que eu possa compreender. Calma, vamos falar de um jeito que todos consigam entender. Isaías 42:19. Isaías 42:19. O texto vai nos mostrar que espiritualmente aquele que fabrica um Deus passa a ter limitações em algumas áreas. Lá no 6:1, Isaías diz que ele viu o Senhor. Mas aí no texto está dizendo quem é, senão o meu, ou surdo como o meu, mensageiro a quem envio. O que é que esse texto está dizendo para nós? Que a fabricação de deuses, primeiro afeta a nossa capacidade de enxergar. Está lá no texto, quem é? Cego. Quem é? Por quê? Porque se o olhar está voltado para o Deus fabricado, não se enxerga o verdadeiro Deus. E aí Deus ali está dizendo quem é? Cego, senão meu servo. Ou surdo como o meu mensageiro. Que Deus está dizendo é que quando ele se revela a alguém, ele faz uso basicamente dos dois sentidos. Um é a ideia do ver, é a ideia do enxergar. E o outro é a capacidade auditiva, isto é, espiritualmente falando,
a capacidade de ouvir a palavra de Deus. Então nós temos aqui a santidade como aquela que promove a cura das disfunções dos órgãos sensoriais. Isaías 42:20, o versículo seguinte, olha o que Deus diz ali. Tu vês o quê? Me ajuda, tu vês o quê? Mas não. E aí o texto continua, ainda que tenha o quê? Ouvidos, nada. É o que Deus está dizendo para a comunidade adoradora. É o que Deus está dizendo para Israel. Ele está dizendo, Israel, Judá, você tem a habilidade de ver, mas não consegue enxergar. Você tem ouvidos abertos, mas a minha palavra bate e volta. A minha palavra bate e volta. Você ouve a palavra, mas nada ouve. Oh, meus queridos irmãos, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Isaías 43:8. Isaías 43:8. Aí aqui Deus vai dizer, trazei o povo. Qual povo? Cego. Mas é um cego que tem, percebe a negação, a linguagem que o profeta está empregando. Traga esse povo tem olhos, mas é cego, não é capaz de enxergar. Tragam os surdos, que têm ouvidos, mas que a palavra não consegue penetrar. Isaías 44:18, de novo, a palavra de Deus tratando desse processo de embotamento dos sentidos na nossa ausência de capacidade para ver, para contemplar, para enxergar as maravilhas do Deus Todo-Poderoso. Isaías 44:18, Deus então falando para o seu povo, nada sabem e não entendem. Por quê? Porque tapou o quê? Para que não, e os seus corações para que não entendam. Aí nós temos que sair de Isaías e correr no Salmo 115, versos 5 e 6, porque toda essa linguagem que o profeta está empregando é a mesma teologia construída pelo salmista, falando acerca dos falsos deuses. Eles têm boca, eles têm olhos. Qual é o tema da nossa reflexão aqui nesta manhã? Você se torna aquilo que adora. Aqui está, o ídolo tem boca? Tem. Mas ele fala? Não. O ídolo tem olhos? Mas ele enxerga? Não. E o que o profeta está dizendo acerca do próprio povo de Deus não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É rigorosamente a reprodução da imagem do ídolo na vida daquele que o construiu. Você se torna aquilo que você adora. Se é o dinheiro que você adora, é Mamon, seu Deus. Se é o seu marido que você adora, ele é o seu Deus. Se é a sua esposa que você adora, ela é o seu Deus. Se é o seu negócio que você adora, ele é o seu Deus. É o seu trabalho que você presta culto, ele é o seu Deus. Você termina se tornando aquilo que você adora. É por isso que nesta manhã, nesse trabalho tão lindo do nosso coral, o Senhor nos traz aqui a esse lugar para nos perguntar: com quem você está parecido? Com quem você está parecido? Quem você tem enxergado? Qual é o Uzias que tem tomado o seu coração? Qual é o Uzias que tem reinado sobre a sua vida? Porque se houver a remoção de Uzias, há um Deus assentado no trono. Há um Deus assentado no trono, que Ele quer se revelar a nós. E
Quando na igreja nós reconhecemos a santidade dele, dizemos que ele é o nosso Deus, é o nosso Rei, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, que sem ele nós não podemos viver, que sem ele a vida não faz sentido, que sem ele nós não temos nada, não somos nada e não podemos nada. Então o manto dele começa a cobrir o ambiente. A glória dele toma o ambiente. E quando a glória dele toma o ambiente, toda a terra começa a se encher da sua glória. A santidade cura os nossos órgãos sensoriais, para que nós então adoremos a Deus. Devolva para nós o Salmo 115, lá no 6, e vamos parar no 8. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Lá no 8 agora, para a gente terminar essa parte do Salmo. Eles quem? Aqueles que forjam os seus deuses. A eles se tornem semelhantes os que fazem, assim como todos os que neles confiam. O que o salmista está dizendo é exatamente o que eu disse para vocês, que nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Quando Charles Spurgeon comentou o Salmo 115, ele disse assim: sejam os nossos deuses objetos naturais ou riquezas, ou prazeres terrenos, eles não têm olhos para se apiedar, não têm ouvidos para ouvir súplicas, não têm línguas para aconselhar, e não tem mãos para ajudar. Esse é o Deus forjado pelo imaginário humano. Aí Spurgeon diz: mas o verdadeiro Deus é todo olhos, é todo ouvidos, é todo língua, é todo mãos, é todo pés, é todo mente, é todo coração para ouvir o clamor daquele que o adora, daquele que o serve. Nós não precisamos, irmãos e irmãs, ter outro Deus no nosso coração que roube o lugar que pertence única e exclusivamente ao Senhor. Pastor Timothy Keller escreveu a obra Falsos Deuses, e lá ele alerta que o falso Deus surge onde menos se espera. Pode ser a família, pode ser os filhos, pode ser a carreira, pode ser o dinheiro, pode ser as conquistas, pode ser a aclamação da crítica, o ser famoso, ser ovacionado, pode ser a busca por respeito e conhecimento social. Ele diz que o Deus pode ser um relacionamento amoroso, a aprovação dos colegas, competência e habilidades, circunstâncias seguras e confortáveis, beleza ou inteligência, uma grande causa política ou social, moralidade ou virtude e, pasmem, até o sucesso no ministério cristão. Nós estamos rodeados de deuses o tempo todo. O tempo todo. E é por isso que nesta manhã eu sinto profundamente Deus falando conosco. No templo você ainda pode ver o Deus que está sentado no trono, amém? No templo. Porque às vezes eu já preguei aqui nesse altar que Deus encontra a gente no templo e fora do templo. É verdade. Por exemplo, Moisés teve encontro com a presença abençoadora no deserto. João teve encontro com o santo na ilha de Pátimos. Mas Isaías teve encontro com o eterno no templo. Ninguém dá glória a Deus, não? Porque a presença de Deus não está confinada a uma determinada paisagem geográfica. Onde houver um coração, uma alma com fome, com sede, que o deseja, Ele se revelará. E nesta manhã, Deus está dizendo: família, olhe para o trono,
olhe para o altar, porque há um Deus reinando, e Ele é o Senhor das nossas vidas, e a Ele a honra, a glória e o louvor pelas eras eternas, para todo sempre. Terceira lição, e aqui eu já caminho para a minha conclusão, e devolvendo a palavra aos pastores que estão na direção. A terceira lição que Isaías nos ensina é que a santidade desnuda a alma e expõe a precariedade do ser humano diante do Pai. Em Isaías 6,5, aí nós vamos pular aqui, aí ele diz assim: ai de mim, eu estou o quê? Ai de mim, eu estou? E por que eu estou perdido? Porque eu sou um homem e eu vivo no meio de um povo, e os meus olhos... Deixa eu lhe dizer uma coisa, quanto mais perto de Deus você estiver, mais humilde você vai se tornar. Quanto mais eu chego perto da luz de Deus, mais a minha escuridão fica exposta. Ficou claro? Quanto mais você vê a glória de Deus, mais você percebe os ambientes escuros da sua alma. Quanto mais perto você está de Deus, mais você consegue enxergar as áreas que você precisa ser tratado, as áreas que eu preciso ser tratado. Isaías poderia ter dito: Deus, eu habito no meio de um povo perverso. Mas ele não começa assim, porque o olhar primeiro não é sobre o outro, primeiro o olhar é sobre si mesmo. No ato da ceia a palavra diz: examine-se, pois, o homem a quem está do seu lado. A quem está do seu lado? Não. Examine-se cada um a si mesmo. Quando a gente olha para a santidade de Deus, para a grandeza de Deus, para a pureza de Deus, tudo que aparece em nós, gente, é a área que precisa de cura, é a área que precisa ser tratada, é a área que carece da manifestação do Deus Todo-Poderoso. Isaías não chega para Deus botando o dedo na cara e dizendo: olha, o negócio é o seguinte. Ele só tem uma coisa para dizer: ai de mim, eu estou perdido. E aí ele fala, na questão da impureza a impureza de Isaías é demonstrada através de qual órgão? Através dos... Aí o anjo corre lá, pega aquele negócio, toca e diz: os teus lábios foram purificados. Por isso que eu digo que esse é um texto sobre recuperação dos sentidos na sua plenitude. É o ato de ver, é o ato de ouvir e é o ato de se comunicar. Porque a santidade atinge todas essas áreas da vida. E aí o anjo de Deus o toca, ele é purificado, e eu fico assim maravilhado. Por que que Isaías diz isso? É porque Isaías sente o agudo fio do terror em estar onde a humanidade jamais ousa ir. Coloque uma coisa na sua cabeça: quanto mais você se aproximar de Deus, quanto mais eu me aproximar de Deus, mais eu terei um olhar de misericórdia com o ambiente no qual eu estou inserido. Agora deixa eu te dizer, aqui o que Isaías está fazendo, ele está alterando a matriz de referência da sua espiritualidade. Se ele olha para o povo, ele pode dizer: é um povo tudo dos lábios impuro, mas eu estou um pouco melhor. Mas quando ele olha para Deus, ele diz: ai de mim, eu também sou pecador, eu também faço parte da mesma situação. Eu preciso da graça, eu preciso da misericórdia de Deus. E a última lição do texto, que eu não vou comunicar aqui, a quarta lição, é que a santidade habilita o arauto para aceitar causa complexa com resultado incerto. Lá no 6:8, Deus então, depois de ter purificado o seu profeta, dá a ele a missão do compartilhar, não é? Quem enviarei, quem há de ir por nós? Mas não é uma ordem, não é uma obrigação, é um diálogo. Deus está falando: quem enviarei? Deus não coloca o dedo na cara e diz: você vai ou eu te mato. Sabe a espiritualidade do ódio? Essa espiritualidade assim,
devastadora. Se você não for, Deus arranca um braço, arranca uma perna, Deus... Não, Deus diz, olha, eu tenho uma necessidade, o reino tem uma necessidade, quem pode ir? Isaías, depois de ter visto a glória de Deus, ele diz, Deus, se servir, eu vou. Mas, Isaías, você sabe qual é a missão? Qual é a missão? Olha, você vai pregar para um povo com problemas de disfunções sensoriais. É um povo que tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não escuta, e é um povo cujo coração não se converte. Não, mas não tem problema, eu vou lá e prego. Ah, eu esqueci de dizer uma coisa para você, Isaías. Esse povo não vai se converter diante da sua pregação. Eu já fico com vontade de entregar o cargo ali mesmo, né? Porque assim, a gente quer trabalhar e ver o resultado, sim ou não? Me ajuda, sim ou não? A gente quer trabalhar e ver o resultado. Isaías 53 diz que ele, o Messias, o servo sofredor, verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Mas aqui Deus está dizendo, você vai pegar uma missão que eu daria a poucos, porque você não vai ver resultado daquilo que você faz. E aí ele pergunta, mas até quando eu vou pregar e ninguém vai receber? Deus diz, olha, até que não tenha mais ninguém na cidade. Deus está dizendo para ele, não tem garantia para o trabalho que eu estou te entregando. Tudo que eu quero de você é fidelidade no cumprimento da missão. O resultado é comigo, você só tem que pregar. Você só tem que fazer. Qual é o problema nosso hoje? Eu preciso pelo resultado. Eu só vou fazer se Deus... Não, meu irmão, você só tem que fazer. Você só tem que fazer. Só tem que fazer. Só tem que ser fiel. E o resultado? O resultado é com o Deus Todo-Poderoso. Agora, no meio de tudo isso, Isaías não desiste por causa da dificuldade da missão que ele recebe de Deus. É por isso que ele entra para a história como chamado, por exemplo, por Cirilo de Alexandria como apóstolo, chamado por Jerônimo como evangelista. E o livro de Isaías é o evangelho do Antigo Testamento, é o quinto evangelho e é a Bíblia dentro da Bíblia. Porque o maior ministério de Isaías não foi pregar para um povo que não queria ouvir. Foi, enquanto ele pregava para um povo que não queria ouvir, construir experiências e narrar o que Deus estava fazendo na vida dele, desde que o rei Uzias foi deposto e Deus foi entronizado lá. Anos se passaram, milênios se passaram, e nós estamos aqui hoje falando de Isaías, um homem que ousou aceitar uma missão de resultado duvidoso, porque ele entendeu que seria um instrumento de bênção. Eu encerro dizendo uma coisa para você. Faça uma análise na alma. Veja se tem aí algum Deus querendo ocupar o trono que pertence unicamente ao Senhor. E veja, o Deus é sutil. Quanto tempo você passa na correria do seu trabalho? Pastor, o senhor está dizendo que não tem que trabalhar? Jamais, jamais. Porque se tem alguém que também precisa de um pouco de freio quando diz respeito a trabalho, sou eu. A gente passa 8, 10, 12 horas trabalhando. E quanto tempo você tem tirado para Deus? Não, pastor, meu Deus se chama Jesus. E por que tanta dificuldade de ser generoso? Por que tanta dificuldade de ajudar financeiramente a igreja? Por que tanta dificuldade de estender alguém que precisa de um pão, que precisa de uma roupa, que precisa de algo que está ao seu controle? Não, Deus, o Senhor é o meu Deus. E por que esse desespero? É porque o casamento acabou. O casamento acabou, mas tem um Deus no céu, assentado no trono, dizendo, anda comigo. E eu tenho um milagre para você. Não, pastor, meu Deus é Deus. E a família tem roubado toda a sua atenção. Eu não sei, irmão, eu não sei qual é o Deus que está tentando roubar o lugar que pertence ao Deus da Bíblia. Mas nesta manhã, Ele está dizendo, limpe seu coração, tira tudo que ocupou o primeiro lugar, me deixa entrar, seus olhos se abrirão, seus ouvidos serão curados, seu coração será transformado e uma nova história começará a partir daqui. Você será o meu farol,
você será o meu espelho, você será o meu mensageiro, você será o meu profeta, será a minha profetisa, ainda que a sociedade tenha se perdido. Deus está dizendo: me dê o primeiro lugar, e de todas as outras coisas eu cuidarei. Amém? Você pode fechar os seus olhos um segundinho só? Meu Deus, limpa, Pai, limpa minha mente, limpa meu coração, limpa minha mente, limpa meu coração, limpa nossa mente, limpa nosso coração. Tira, Pai, tudo que está lá e que tem servido como Deus para nós, servido até às vezes como uma muleta. Nos faça remover, faça uma faxina na nossa alma, faça uma faxina na nossa alma. Nós queremos andar no temor do Senhor, como a igreja de Atos 9:31. Isso só será possível se o Senhor reinar na nossa mente, no nosso coração, na nossa vontade. Colocamos, Senhor, diante do teu altar tudo aquilo que tem tomado o teu lugar e convidamos o Senhor para vir, para morar, para habitar, para permanecer conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém.